Olá, boa noite, caros amigos. Eu vou-me basear precisamente aqui no binómio de Newton, e esta é, digamos, poderei dizer que é mesmo o logotipo de introdução à página do José Carlos Pereira, para mostrar que o número é o número que está compreendido entre 3 e 2. Ora bem, este vídeo que eu vou fazer, eu não sei se vou sair-me bem ou se me vou sair mal, mas eu estou a fazê-lo como desafio do José Carlos Pereira, também porque o Luís de Brito Camacho me deu algumas indicações sobre um livro que se teria que seguir. Não tenho esse livro. Isto é um teorema que está demonstrado, eu portanto só o vou tornar falado, e vou dedicar este vídeo, se isto tudo me correr bem, ao José Carlos Pereira, ao Paulo Mateiro, ao Luís de Brito Camacho e ao professor Fernandes, Carlos Fernandes, né? Que eu sei que também gosta destas coisas. Ora bem, a questão é esta: o limite de 1 mais 1 sobre n levantado a n, as pessoas sabem que isto é igual a e. Isto é, digamos, sabem isto. Mas antes de saber isto, eu vou pensar nesta sucessão que é o índice n igual a 1 mais 1 sobre n levantado a n. Esta sucessão que aqui está é uma sucessão de termos positivos. Aliás, é fácil de ver que é uma sucessão de termos positivos. Repare-se que a base 1 mais 1 sobre n é positiva, dado que n é um natural. Portanto, eu tenho aqui uma soma é positiva. Está levantado um número positivo, não tenho dúvidas nenhumas que é trivial, não é? O índice n é na realidade uma sucessão de números positivos. Agora eu vou necessitar, digamos, provar que esta sucessão é crescente, ou seja, que o índice n é maior que o índice n menos 1. E para isso eu vou fazer apelo ao binómio de Newton, aqui bem explicitado, não é? Então, o que eu vou ter é que 1 mais 1 sobre n levantado a n, que eu, apenas por uma questão de comodidade, não é, da minha parte, vou escrever 1 sobre n mais 1 levantado a n, está de ser igual a combinações de n 0 a 0, 1 sobre n levantado precisamente a 0, e depois ficaria aqui com 1 levantado a n, mas 1 levantado a n é 1, mais combinações de n 1 a 1, 1 sobre n levantado a 1, e depois ficaria outra vez com 1 do outro lado, não é? Porque ficaria com 1 levantado a n menos 1, mais combinações de n 2 a 2, 1 sobre n levantado, neste caso, a 2, claro que 1 aqui me faz influência, mais, agora mais 1, combinações de n 3 a 3, 1 sobre n ao cubo, mais etc, até chegar ao fim. Temos que chegar ao fim. Combinações de n a n, de 1 sobre n levantado a n. Vamos fazer isto devagar. Ora bem, é preciso saber que as combinações de n 0 a 0 isto é o mesmo que eu ter n fatorial
Agora vou ficar aqui com 0 fatorial, n menos 0 fatorial, o que me dá precisamente 1. Tudo bem. As combinações de n 1 a 1 é o mesmo que ter n fatorial, 1 fatorial, aqui vou ficar com n menos 1 fatorial. Isto ainda é o mesmo que ter, por simplificação, n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial, o que me dá n. As combinações de n 2 a 2, eu estou a ver como é que isto progride, né? É o mesmo que ter n fatorial, 2 fatorial, e aqui vou ficar com n menos 2 fatorial, que é o mesmo que ter n menos 1, n menos 2 fatorial, sobre 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Simplificando, vou ficar com n, que multiplica por n menos 1, sobre 2 fatorial. E já agora, as combinações de n 3 a 3 é o mesmo que ter n fatorial, 3 fatorial, n menos 3 fatorial. Isto ainda é o mesmo que ter. Desculpem lá, tenho que falar um bocadinho com mais calma. Eu às vezes sou um bocado compulsivo, então fico com n menos 1, n menos 2, n menos 3 fatorial, sobre 3 fatorial, n menos 3 fatorial, etc, 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 até que chego às combinações de n a n, que é o mesmo que ter n fatorial sobre n menos n, que é 0 fatorial, vezes agora tive aqui um pequeno percalço, n fatorial, 0 fatorial, que multiplica aqui precisamente novamente por 0 fatorial, portanto fico com n fatorial, não, eu peço desculpa, n fatorial, que é este 3 daqui, não é? Ou aquele 2 dali, ou aquele 1 dali, e aqui fico com 0 fatorial. Isto é o mesmo que ter n fatorial, claro, eu cortaria isto, não é? Mas eu vou deixar ficar isto. Isto é o mesmo que ter n menos 1, n menos 2, etc, etc, tudo a multiplicar até chegar a 1. E aqui neste n fatorial é o mesmo, mas eu vou começar com 1, com 2, com 3, etc, etc, até chegar ao n fatorial. Portanto, este desenvolvimento está feito. Isto quer dizer, então, e olhando um pouco para aquilo que eu já escrevi, isto é o mesmo ainda que ter, e agora tenho que escolher aqui outra cor, senão isto começa a dar uma grande confusão. As combinações de n 0 a 0 dá precisamente 1, eu fico aqui com 1, mais as combinações de n 1 a 1 vai-me dar n, que multiplica precisamente por 1 sobre n, mais as combinações de n 2 a 2 vai-me dar precisamente, como estão aqui a ver, 1 sobre 2 fatorial. Depois vou ficar com n menos 1, sobre n ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, que eu já aqui escrevi, não é? 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, e agora resta, portanto, escrever o resto. E o resto, neste caso, 1 sobre 3 fatorial, e portanto já tinha ali feito
a simplificação, por acaso aqui não fiz, vou ficar com n menos 1, n menos 2, sobre n ao cubo. Sobre n ao cubo, porque 1 sobre n ao cubo dá precisamente 1 sobre n ao cubo, mais etc. E chego aqui às combinações de n em n, que estive para aqui a desenvolver, não é? Estas combinações de n em n, o que me vai dar precisamente, na realidade vou ficar deste lado com 1 levantado a n, que é um n levantado a n, e agora aqui vou escrever aquilo que ali me apareceu, que é n menos 1, n menos 2, etc, etc, até 1. Falta aqui qualquer coisa, que é isto que está aqui em baixo, que eu vou aqui escrever como sendo 1 sobre n fatorial. Ora bem, demos aqui um passo. E agora como é que eu vou ver aqui um passo? E então agora vou tentar simplificar um pouco isto. Isto é o mesmo que ter 1 mais n sobre n é 1, mais 1 meio, n menos 1, este n ao quadrado vou começar a pensar em ser n vezes n, mais 1 sobre 3 fatorial, que multiplica por n menos 1, n menos 2, sobre n vezes n vezes n, mais um etc, 1 sobre n fatorial, e agora aqui iria ficar com n menos 1, n menos 2, etc, etc, até 1, n, etc, n vezes. Porquê é que eu estou a fazer isto? Repare-se que aqui este corta com este, não é? Isto é logo a primeira coisa que a gente tem, assim, de olhada. Não sei se os brasileiros dizem olhada, mas assim logo, não é? Então vou ficar com 1 mais 1, mais 1 meio. E agora repare-se, eu posso fazer esta divisão, não é? n menos 1 sobre n é a mesma coisa que ter n sobre n, que é 1 menos 1 sobre n, mais 1 sobre 3 fatorial, eu vou aqui colocar também 2 fatorial, não faz mal nenhum a ninguém, 1 sobre 3 fatorial, e agora este corta com este, e agora reparem, eu tenho aqui uma data de n's, né? Este aqui dividido por este dá precisamente 1 menos 1 sobre n, e agora vou ficar precisamente com 1 menos 2 sobre n, aqui, 2 sobre n, mais etc. E agora aqui finalmente, né, vou ficar com 1 sobre n fatorial. E agora, fazendo da mesma maneira, este n corta com este, eu vou ficar com 1 menos n, 1 menos 2n, 1 menos 2n, 1 menos 2n, mais, isto vai progredindo, mais 1 menos, como estão a ver, eu no fim ficaria com qualquer coisa como se fosse, porque isto nunca mais acaba, quer dizer, acaba 1 menos n menos 1 sobre n. Aliás, é fácil de ver que assim é, não é? Eu tenho aqui 1, tenho aqui n, depois tenho aqui 2, tenho aqui n. Realmente, quando tiver aqui o termo, digamos, último, eu vou ter 1 menos n menos 1 sobre n. Bom, o que é que isto me permite concluir? O que é que isto me permite concluir? Eu vou chamar isto
antes de tudo, esta igualdade que aqui obtive, esta igualdade 1. Repare-se no seguinte, que é importante agora reparar-se no seguinte. Eu estou a apelar mesmo à minha memória. Isto aqui é a igualdade que eu consegui e que lhe vou chamar a igualdade 1. Igualdade 1. Ou digamos a igualdade-chave. A igualdade-chave para a resolução deste meu problema. Repare-se também que se eu tenho, por exemplo, uma sucessão que seja o índice n igual a 1 mais 1 sobre n, eu se fizer o índice n menos 1, que é o termo antes, eu vou ficar com 1 mais 1 sobre n menos 1. Quer dizer, não cheguei ao fim. Não cheguei ao fim, né? Eu, quando faço isto, quando faço o índice n menos 1, eu na realidade estou, digamos, a tirar um termo à sucessão. Então é o que eu vou aqui fazer, né? Vou tirar um termo à sucessão. Ou seja, o que eu vou fazer é realmente tirar um termo à sucessão. E quer dizer, se eu tiro um termo à sucessão, eu vou ficar com 1 mais 1 sobre 2 fatorial, 1 menos n menos 1, agora estou só a copiar, 1 sobre 3 fatorial, 1 menos 1 n menos 1, 1 menos 2 sobre n menos 1, mais etc, mais etc, 1 sobre n menos 1 fatorial, e depois ficaria com 1 menos 1 sobre n menos 1, 1 menos 2 sobre n menos 1, aqui 1 sobre n fatorial, eu aqui cometi um lapso, porque quando eu chego aqui ao último, isto aqui é sempre um vezes, né? Isto aqui é sempre um vezes. Eu vou ficar com 1 sobre n fatorial, e aqui também eu cometi aqui um lapso. É natural, né? 1 sobre n, cometi aqui um lapso, deixa cá ver, tenho que corrigir isto, depois cometi aqui um lapso, porque isto é tudo a multiplicar, né? Isto aqui não é um mais, isto aqui não é um mais, nunca poderia ser um mais, isto aqui é um vezes. Portanto, isto é um vezes, etc, vezes até ali. É sempre um vezes. E, portanto, sem querer perder o raciocínio, não é? Sem querer perder o raciocínio, eu vou ficar com etc, etc. Isto é um vezes. 1 menos n menos 2, n menos 1. Tudo bem. Então reparem numa coisa que é engraçada, não é? Que é engraçada. Se eu agora comparar, não é? Comparar a igualdade anterior, que é esta que aqui está, com esta igualdade que eu aqui tenho, além de ter retirado um termo, o que é que eu fiz? Repare-se que 1 menos 1 sobre n é um número positivo, depois aqui está outro número positivo, mas quando eu faço 1 menos 1 sobre n menos 1, eu estou a aumentar, né? Estou a aumentar, digamos aqui, eu estou a aumentar o subtrativo. Portanto, isso significa que se eu estou a aumentar o subtrativo,
eu estou a multiplicar, por exemplo, 1 sobre 2 fatorial, não é? Por aqui por um número que ainda é mais pequeno, porque se eu tenho 1 menos qualquer coisa e depois fico com 1 menos qualquer coisa, essa qualquer coisa ainda é mais qualquer coisinha, não é? E essa qualquer coisa é um número inferior a 1, quer dizer, isto que aqui está é menor que aquilo. Mas se vocês repararem bem, isto que eu aqui escrevi é precisamente o índice n menos 1. Então, eu chego à conclusão que o índice n, na realidade, é maior que o índice n menos 1. Até dá vontade de respirar fundo, não é? Quer dizer, neste momento eu consegui mostrar que esta sucessão é uma sucessão crescente. É uma sucessão crescente. Esta sucessão, na realidade, é uma sucessão crescente. O índice n é uma sucessão crescente. Agora eu precisava de mostrar, e aliás vou mostrar, se é crescente, eu vou mostrar que o índice n, dado que o índice n é dado por isto que aqui está, e se eu, quando faço 1 sobre 2 fatorial, estou a multiplicar aqui por um número, não é, que é inferior a 1, é um facto que o meu índice n vai ser menor que 1 mais 1. Deixa cá ver. Onde é que está o índice n? Esta demonstração é longa. O índice n está aqui. O índice n, não me posso perder nisto. O índice n é igual a 1 mais 1, que eu escrevo 1 mais 1 fatorial, não faz mal nenhum a ninguém, que é a mesma coisa, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais etc, mais 1 sobre n fatorial. Penso que não é difícil de entender isto, não é? Dado que este número que aqui está é inferior a 1, se é inferior a 1, quando eu multiplico, não é? Este número aqui ainda fica mais pequeno. Então, se eu o tiro, o número fica maior, não é? Pronto, e chegar à conclusão que o índice n é menor que isto que aqui está. É menor que isto que aqui está. Mas quer dizer, que vantagem é que isto me traz? Qual é a vantagem que isto me traz? A vantagem que isto me traz, agora, era eu conseguir demonstrar que o P fatorial é sempre maior que 2 levantado a P menos 1. Isto é válido para P maior do que 3. Vejamos se é para P maior que 3, que já estou um bocado cansado e não sei se é realmente para P maior que 3. Quando P é 1, ou quando P é 1, eu fico com 1 maior que 2 levantado a 0. 2 levantado a 0 é 1, 1 maior que 1 é falso. Quando P é 2, fico com 2 fatorial, que é maior que 2 levantado a 1, também é falso. Quando P é 3, fico com 3 fatorial, que é 6, maior que 2. Quando P é 3, 3 menos 1 é 2, 6 maior do que 4. Será que isto é realmente válido para P maior que 3? E vamos lá ver. Então, eu vou demonstrar isto por indução. Se isto é válido para P maior do que 3. Aliás, não é para P maior do que 3. Isto já se verifica para P maior ou igual do que 3, não é?
Então para P igual a 3, o que se verifica é que 6 fatorial é na realidade maior que 2 ao quadrado. Aliás, aqui não é 6 fatorial, peço desculpa, é 3 fatorial. Eu, aliás, disse 6 fatorial porque pensei, estão a ver? 3 fatorial é 3 vezes 2, 6, já fiz um passo adiante, mas não, era 3 fatorial, o que na realidade dá 6, e 6 é maior do que 4. Agora eu vou admitir que a proposição é válida para P, quer dizer, P fatorial é maior que 2 levantado a P menos 1, e eu quero mostrar que P mais 1 fatorial é maior que 2 levantado a P. Bem, como é que eu vou fazer isto? Eu tenho aqui uma hipótese e quero chegar a esta minha tese. Eu vou partir daqui e vou chegar aqui. Aí vou chegar com certeza. E por isso eu vou multiplicar ambos os termos desta desigualdade por número positivo, que nesse caso vai ser P fatorial que multiplica por P mais 1. Isto há de ser maior que 2 levantado a P menos 1, P mais 1. Eu não alterei a desigualdade é válida, os números são positivos, está tudo bem. Mas P fatorial que multiplica por P mais 1 é P mais 1 fatorial. Maior que 2P levantado a P menos 1, que multiplica por P mais 1. Ora, reparem, o P, se é um natural, o P mais 1, quer dizer, se o P é um número natural, começa em 1, o P mais 1 é sempre maior, de certeza absoluta, do que 2, dado que o P começa em 1. Então isto aqui é sempre maior que 2 levantado a P mais 1 vezes 2. Este P pertence aos naturais a começar em 1, não é a começar em 0. E isto é a mesma coisa que ter 2 levantado a P. Então está verificado, não é? Se está verificado, eu posso traduzir a minha sucessão indiciana, que é igual a 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial, pois agora já escuso de olhar, 1 sobre 2 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial mais 1, etc., 1 sobre n fatorial. Eu posso traduzir que isto há de ser menor, não é? Menor ou igual que 1. E depois começam as coisas aqui a jogar 1 mais 1, mais, devido à circunstância de eu ter demonstrado, reparem, isto que aqui está, não é? Isto que aqui está. Que o P fatorial é maior que 2P menos 1. Então isto vai ser menor que 1 mais 1 meio mais 1 sobre 2 ao quadrado, etc, etc, mais 1 sobre 2n menos 1. Engraçado, não? Então reparem numa coisa engraçada também. Isto são quase os termos de uma progressão geométrica, a partir daqui, não é? A partir daqui. E a razão, como é que eu salto daqui para aqui? Multiplico por um meio, depois multiplico por um meio, depois multiplico por um meio. Ora bem, como é que é a soma dos termos de uma progressão geométrica? Ora bem, esta soma aqui, isto é a mesma coisa que ter 1, mais a soma que eu quero, que há de ser igual ao índice 1, que neste caso é 1, 1 menos a razão, que é um meio, não é? Levantada n, 1 menos 1 menos a razão. Ora, isto penso eu que está tudo bem até aqui. Mas isto ainda é a mesma coisa que eu ter. Agora é uma questão de fazer as contas, não é? Isto é a mesma coisa que eu ter 1 mais. Reparem que aqui vou ficar com 1 menos 1 meio, que dá precisamente
o meio, e cá em cima vou ficar com 1 menos 1 sobre 2 levantado a n. Ora, eu quando tenho aqui este 1 meio aqui no denominador, é a mesma coisa que ter 1 mais 2 que multiplica por 1 menos 1 sobre 2 levantado a n. E pá, fogo, estou mesmo cansado, mas vou chegar ao fim. É teimosia, não é? Isto é a mesma coisa que ter 1 mais 2, não é teimosia, é o gosto, menos 2 sobre 2 levantado a n. Isto é a mesma coisa que ter 1 mais 2 menos 2, aliás, eu aqui dou a mesma base e subtraio os expoentes. Aqui está 1 e fico com 2 levantado a 1 menos n, que é a mesma coisa que ter 1 sobre 2 levantado a n menos 1. Isto é igual a 3 menos 1 sobre 2 levantado a n menos 1. Quer dizer, se eu, por exemplo, isto aqui vai ser menor ou igual do que 3. É um facto, não é? É um facto. Pois se eu... É um facto por o seguinte, eu se tenho mais ou menos 1,76 m, está de ser igual a 1,80 m menos qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Portanto, isto quer dizer que 1,76 m é mais pequeno que 1,80 m. É que está, não é? É que está. Quer dizer, a minha sucessão coiniciana, que é igual a 1 mais 1 sobre n levantado a n, eu chego à conclusão que ela é menor ou igual do que 3. Pois é. Foi um grande trabalho. Agora, para mostrar que é maior ou igual do que 2, onde é que eu hei de ir? É isto, esta coisa aqui bonita, não é? Que diz: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. Pois, vamos lá. Álvaro de Campos. E então vamos lá ao binómio de Newton. Venha ele. Onde é que estás tu, pá? Binómio de Newton. Quando eu desenvolvi, pois está aqui. Reparem que se a minha sucessão, não é? 1 mais 1 sobre n é precisamente igual a isto que aqui está, que é 1 mais 1, isto é, depois mais 1 meio, não sei das quantas, que são tudo termos positivos. Eu, se cancelar estes termos para aqui, se ela é igual a isto, eu, se cancelar estes termos todos para ali, ela vai ser maior do que 2, não é? Quer dizer, ela aqui vai ser menor, o 2 vai ser menor. E pronto, penso que consegui, de certa forma, provar o que o meu amigo José Carlos Pereira pretendeu quando me fez este desafio. Eu depois, dentro deste contexto, irei também propor alguns desafios interessantes. Este desafio aqui tentei fazê-lo da melhor maneira, é cansativo. Eu não tinha isto tudo de cabeça, tive que consultar, mas no momento em que faço isto, faço de cabeça. Porventura terei cometido algum erro, não sei. Eu vou esperar por comentários. Dedico este vídeo especialmente ao José Carlos Pereira, ao Luís Camacho, ao Paulo Mateira, à Olga, ao professor Carlos Fernandes, e a todos, o Luís Camacho já referi, e a todos, ao meu amigo Franco Marieiro, ao Humberto Rodrigues, e a todos os indivíduos que me têm apoiado, e este gosto já nasceu comigo, nesta paixão que tenho
pela vida. Pela vida. A vida é uma coisa bela que merece ser vivida quando a gente tem uma paixão. Obrigado, meus amigos. Boa noite. Sou assim um bocado como os holandeses. O prometido é devido. Prometi, cumpri, está feito. Até amanhã, meus queridos amigos.